Olá, meus amigos, bem-vindos ao primeiro PuraCast. Vocês não sabem, mas esse está longe de ser o primeiro. Depois de muitas tentativas de gravar um cast aqui no nosso servidor, a gente decidiu finalmente fazer um sobre o tema que é um dos mais populares entre os fãs da Nintendo, que é justamente Pokémon. Por votação popular, uma grande parte do pessoal que está aqui no server curte muito Pokémon. A gente decidiu fazer um podcast falando um pouquinho de cada geração da franquia. Pokémon tem aí 8 gerações, cada uma trouxe as suas mudanças, trouxe as suas especificidades. E a gente decidiu fazer esse podcast comentando um pouquinho sobre cada uma delas e também tentando compartilhar o que cada um tem de experiência e tudo mais. Como esse é o primeiro podcast, eu imagino que você que está nos escutando não conhece muito bem todo mundo que está aqui. Então, logo de início, eu queria que cada um de vocês se apresentassem e falassem qual Pokémon da franquia principal é o favorito de vocês. Não necessariamente no sentido técnico, mas aquele que mais marcou vocês. Então bora começar primeiro pelo João. Oi, eu sou o João e meu Pokémon favorito sempre foi o Emerald, por mais que Heart Gold Soul Silver seja. Tá ok. Agora que o João já se apresentou, a gente pode passar pro Davi. Davi, qual o teu Pokémon favorito? Bem, o meu Pokémon favorito é o Alpha Sapphire do 3DS. É bem isso. Aliás, eu sou o Davi. É um remake, mas tá valendo, né? Porque o Pokémon sempre tá fazendo remake da geração anterior. Mas é da mesma geração que o do João, né? Que falou que foi o Emerald. E tu, Malo, qual o teu Pokémon favorito? Black White 2, por motivos que nem eu sei, eu nem zerei o jogo. Às vezes o coração fala mais alto do que a razão, né? É o caso do Malo foi o primeiro aí, jogo que eu joguei. O Malo, ele tem uma tendência a gostar mais dos jogos que ele não jogou. Eu acho que a lógica é porque quando tu não joga, tu pode imaginar tudo. Depois que tu joga, acabou a ilusão. Então eu concordo com o Malo. Eu acho que dá pra gostar de um jogo que tu ainda não conhece tão bem. Agora vamos a... Eu já ia falar nós. Agora, Geno. O Geno, que também tem um canal. Fala pra gente qual o teu Pokémon favorito. Jogo, né? Vale remake? Vale, tá valendo tudo. Então é o Heart Gold Soul Silver disparado. Eu amo esses jogos. Esse eu ouço muita gente falar. É o melhor jogo, objetivamente. Não tem nem o que falar. O João aí, que é especialista em Pokémon, já tá dando a real dele. Mas antes da gente entrar nos detalhes de cada geração, de cada remake, falar qualquer coisa, bora começar pela ordem, né? A gente começa Pokémon falando primeiramente da primeira geração, óbvio. E essa é a geração mais marcante, a geração que começou tudo, a geração que muita gente ainda está preso a ela, que é justamente a geração de Kanto. Então eu queria saber de vocês, assim, a gente já... Eu imagino que muitos de vocês tenham começado por esse jogo. Mas eu quero saber hoje, assim, qual a opinião que vocês têm dele, o que vocês acham no geral, se ele ainda é um bom jogo, se ele só foi bom na época, se ele é marcante pra vocês, enfim. Começa aí quem tiver mais à vontade. Pode ser eu? Pode. Porque assim, eu não gosto de Kanto. Foi o primeiro jogo que eu joguei. É a geração que começou tudo, mas eu não gosto do jeito que eles forçam Kanto em tudo que é possível. Eles pegam Kanto e enfiam em tudo. Em qualquer canto. Mega Evolução, Gigantamax, tudo é só de Kanto. 90% é Kanto. Tudo. E eu acho que a geração mais fraca em si, até por ser a primeira, os primeiros jogos não envelheceram muito bem. O Red, Blue, Green e Yellow. Os remakes são os remakes mais fracos da franquia, o Fire Red e Leaf Green, porque eles não adicionam quase nada, um pós-game de 30 minutos, de meia hora, 3 horas no máximo, e gráficos novos, mas que nem são tão bons pro GBA. Era assim. Cara, pro GBA eu não gosto daquele jogo. Eu acho que é super dos jogos Rubi e Safira. Isso, é coloridinho e tal. Não tem a reflexão na água, né? Mas é quase o mesmo nível. Ray Tracing, ó. Ray Tracing, Eu não gosto de Kanto, achei Pokédex um pouco genérica. Alguns Pokémon são legais, eu gosto muito, por exemplo, de Nidoking, Pokémon assim, mas a Pokédex eu também acho meio genérica. Tipo, eles em vez de criar um caranguejo com alguma história, eles colocam um caranguejo, colocam tipo água e falam que é um Pokémon. Ou então eles pegam um poça de lodo e falam que é um Pokémon. Cara, mas assim, eu meio que perdoo o Kanto, porque é a primeira geração, sabe? E a proposta era pra ser animais. Sim. Eu concordo, o Kanto é provavelmente a região mais fraca, mas eu perdoo justamente porque ela é a mais fraca, porque é a primeira. Eles não tinham noção do que estavam fazendo ainda.
Hoje em dia É, eles têm, sim, então é entendi. óbvio Só que gosto de todas hate as gerações você... E Let's Go eu nem vou falar porque é um lixo. assim, eu não acho que o Let's Go deve ser Quase. O João o João começou aí com umas opiniões polêmicas, né? E o que a gente. Assim, quase toda franquia começou na década de 80, 90, tem isso, né? O primeiro jogo é um pouquinho mais Sim, simples. tipo, o primeiro Agora- Mario é o mais fraco, por exemplo. Sim. É, A gente eu nem acho a gente tão gosta do ruim jogo. assim que nem eu falo. Eu só falo isso porque gosto do mijo de canto que tem na geração. É, nas eu gerações acho que o atuais. João ele tem aquilo de quando ele vê muita gente elogiando, ele fica puto e quer equilibrar a briga, né? Mas aí eu te pergunto, Davi, tu acha que a região tu é superestimado? Tu ainda gosta? Tu acha que é divertido hoje? Se eu for falar pra uma pessoa, olha, conhece Pokémon, tu recomendaria essa geração pra começar? Olha, eu recomendaria assim. Olha, eu sou aquele que recomendaria. Porque, tipo, não tem uma seguinte ordem pra recomendar, né? Você recomenda qualquer um. Não precisa exatamente ter um balanceamento. Mas. Eu gosto sim de Kanto. É uma região que começa tudo, né? Ela é a mais fraca. É uma das mais fracas, infelizmente. Porque é realmente o início, já foi dito. Mas. Sei lá. Por ser o início, é o início. Eu gosto dos lugares. Pra mim, toda região é boa em si. Toda região tem a sua qualidade. Tipo, tem as suas próprias características. Apesar de Kanto não ser a que tem mais memória disso. Kanto tem pelo menos a mansão, né? Sim. E cada região tem a sua coisa. Eu recomendaria, sim, o Pokémon. Não o Red Blue e Green original. Eu recomendaria mais o Fire Red. Porque eu comecei por ele. Sim, eu também. Apesar de eu gostar muito mais da terceira geração de jogos, ele é o primeiramente que eu joguei e eu realmente me apaixonei pelo jogo. Eu me viciei pelo jogo. Eu consegui mais contato com meu primo por causa daquele jogo, porque ele também gostava. Então, querendo ou não, ela é importante, apesar de não ser a que eu mais gosto e ser a mais fraca, infelizmente. Bem isso que eu tenho a dizer. Eu acho que assim, pra Pokémon ter sido o sucesso que foi, esse primeiro jogo tem um charme, tem uma coisa nele que é diferente que ninguém tinha feito. Sim, Então, bugs. eu acho que ele tem eu acho que ele tem o seu mérito, assim, ele tem um charme bem particular, o ritmo de gameplay dele, eu percebi isso quando eu joguei o Let's Go, que, tipo, é muito divertido jogar. Por mais que ele seja simples ou meio descompromissado, não tem muito erro. É uma fórmula ali que tu coloca e funciona, entendeu? Malu, tu jogou o Fire Red ou não? Foi o primeiro que Fire Red ou os originais, né? A região de Kanto. Tu jogou algum jogo da região de Kanto? Fire Red foi o primeiro que eu realmente zerei, porque o Black 2 eu tinha jogado antes, só que eu ainda não tinha nem chegado perto do final. Aí, bem, eu defendo o Kanto, eu acho que ela tem muito charme. O João não liga pra charme, então ele não gosta. Só que eu acho que é uma região que ela é diferente. Como você disse, o ritmo de gameplay ele é mais... Sei lá, ele é diferente. Eu acho que é mais divertido. Fala aí, nós. Cara, eu gosto de jogar certo Kanto. Eu gosto de jogar ponto. Fire Red e Leaf Green, por exemplo, já seria umas 25 vezes, tá? Eu sou hater assim, mas eu gosto De dos jogos. certo modo, eu concordo com o João. Tipo, eu realmente acho que o Red é o jogo Pokémon mais fraco e o Fire Red é o remake mais fraco. O Fire Red e Leaf Green, vocês entenderam. Mas, tipo, eu acho meio injusto comparar justamente porque esses jogos foram os primeiros da franquia, eles foram os primeiros do tipo. Então, tipo, é óbvio que eles foram os mais fracos, porque eles foram aprendendo como se faz os jogos melhores ao passar do tempo. Johto foi um grande salto, por exemplo, foi um grande salto em qualidade. Eu acho que é a melhor região até hoje, especialmente por causa dos remakes, mas os jogos originais de Game Boy Color também são muito bons. Mas, tipo, eu acho meio injusto pra comparar, vou falar a verdade. Eu tô cansado de Kanto também, Dou. Eu não aguento mais a Game Freak forçando Kanto. Assim, verdade. eu acho que questão dele. a forçada, se vocês até repararem, a forçada começa... é mais recente. Antigamente eu sinto que a Game Freak tava mais afim de... Cara, no Kanto Black, foi só mais no uma Black geração. and White, no Black and White, eles literalmente tentaram se desviar o máximo possível de Kanto. Daí vendeu Aham, pouco, aí- daí nessa Chegou geração um novo começou aquilo de ter 25 mega, não é mais, bem mais mega de canto, tem os iniciais de canto no só jogo. tem mega de... não tem só mega de canto, erro meu, perdão. Não, mas é quase 70% de Sim, mas canto. 70% é de canto, só tem Tipo, a Mas Carlos, que a região tem uma mega e um Pokémon mítico. pera, a gente vai falar Opa. dessas gerações.
Bora deixar Assim. pra... Aí quando a gente chegar lá no XY e tudo mais, a gente comenta eles pra não ficar muito grande aqui no primeiro. Mas uma coisa que o Geno comentou que foi interessante foi justamente o pulo pra segunda geração, que assim, muita gente considera, eu acho, quase aquela evolução perfeita. Pega tudo do primeiro jogo, expande, conta uma nova história, põe novos pokémons e tudo mais. Então eu acho que Johto, hoje em dia, é até mais bem vista do que Kanto, né? Então, bora lá. Qual é a opinião de vocês sobre o Johto? Quem já tava falando era o Noji, então, o Geno, perdão, né? O Noji, é porque Noji é o apelido dele aqui, eu fui confundir. O Geno, então eu quero que tu continue aí falando qual foi tua história com o Johto. Cara, eu não vou mentir que eu joguei muito mais os remakes de Johto do que os jogos originais, sabe? Os de Game Boy Color. Então, tipo, eu tenho Sim. muito mais carinho pelo remake. Eu lembro de Johto muito mais pelo remake do que pelos jogos originais. Mas a gente vai deixar os remakes pra depois, tipo, quando a gente for falar da quarta Não, geração. pode falar ou agora, pode falar agora, Ok. pode falar agora. Mas, tipo, eu lembro que Johto foi... os jogos remakes Heart Gold Soul Silver marcaram muito. Eu não sei explicar exatamente porquê, mas eles têm um charme enorme, sabe? E são coisas pequenas, tipo, o Pokémon te seguir, eu acho isso uma adição muito legal. Pode parecer bem nada a ver, mas eu acho isso uma adição muito legal que te deixa mais imerso no jogo, sabe? O seu Pokémon tá te acompanhando, eu acho isso muito bacana. Eu concordo. Outra coisa também é que tem Kanto em Johto, sabe? Eu disse que eu tô cansado de Kanto, eu sei, mas eu acho muito legal ter duas regiões em um só jogo. Por mais limitado que Kanto de Heart Gold Soul Silver seja, porque, sabe, é uma região, uma versão mais fechada de Kanto, não é exatamente a mesma do Fire Red, Leaf Green ou Red Green. Por mais limitado que eu seja, foi a única vez que isso aconteceu num jogo Pokémon, e eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que é uma ideia que eles deviam trazer de volta. E o esforço que colocaram pra trazer Kanto de volta também é incrível. O Iwata fez um milagre um milagre basicamente no Gold and Silver pra trazer Kanto de volta. Então, tipo, Foi eu acho que foram a nível jogos. de programação, né? Sim, então foram jogos feitos com muito carinho, eu acho que tem muito charme. São coisas pequenas, mas essas coisas pequenas fazem toda a diferença pra mim. Eu gosto desse nível de atenção aos detalhes que Heart Gold Soul Silver tem. Tu concorda, João? Johto, pra mim, é a região que é a continuação perfeita de um jogo. Ela melhora o sistema de batalha em tudo. Tipo, na primeira geração tinha o sistema que tinha 5 status, ali ela adiciona 6, porque ela dividiu o especial, que era especial ataque, especial defesa. Ela adiciona item, ela adiciona um monte de mecânica no sistema de batalha. E ela tem todo esse negócio de um pós-game sendo quase um jogo novo. Você vê como é que é a história de Kanto 3 anos depois do jogo original. E os remakes, eles são perfeitos, não tem nem o que reclamar dos remakes. Eles adicionam quest no final do jogo pra captura de lendário, por exemplo, colocando um personagem de outras gerações, tipo o Steve de Hoenn. Ele Sim. aparece lá pra te ajudar a pegar o Latios, por exemplo. E eu acho isso perfeito. Não tem nem o que reclamar de Johto. Então E a Johto Pokédex é muito boa. Só essa ideia eu de- gosto também bastante da Pokédex. Essa ideia de dar evolução pra Pokémon velho é muito boa. Esse ideia, negócio de dar pré-evolução pra Pokémon velho eu acho muito legal, os Baby Pokémon. Também eu acho os babies são muito muito legal. Porque, Os tipo, babies, cara. não faz sentido, eu sei que é da quarta, mas não faz sentido, por exemplo, um Snorlax sair de um ovo. Sim, não faz sentido. Eu acho Um muito legal Magmar por sair de isso. um ovo. Magmar Do nada, de repente. Sim. Eu só fico O bravo. Vinho E, que- tipo, tem a beta vazada do jogo, que tem muito mais Pokémon Baby que teria existido. Tinha Baby Sim. Doduo, Tinha o tem Baby o- Meow, não tinha? o Baby Goldin, tipo, um monte de bicho que... Tinha o Baby que- Vulpix também, se eu não me engano. Tinha muito Baby mais. Vulpix. Eu fiz uma Eu thread acho uma sobre isso no pena eles Twitter. terem descartado, inclusive. Eu acho os Baby Pokémon uma das melhores coisas de Johto. Né? E Malo, você que está caladinho aí, qual é a tua opinião de Johto? Tu curtiste? Tu gosta da Pokédex? Eu acho que a Pokédex é. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu acho que é a pior da franquia. Olha, Acho poder tu pode falar qualquer coisa, mas É que. Sei lá, Tem tem sequência, outras que Malo. eu também não gosto, só que. Eu mas acho tu diz pior em que sentido? Nos designs, nos ataques, na Não tem variedade? nenhum Pokémon pra mim que se destaque na geração. Eu acho todo muito. Nem os mediano. iniciais? Ah, Só eu o que dá, discordo. o resto eu não gosto. Nossa, discordo muito do Malo. Eu discordo. Eu acho a Pokédex de Johto uma das melhores que tem. Davi, tu concorda ou discorda com o Malo? Eu discordo do Malo. Nossa, a de Johto pra mim é o que tem um dos melhores balanceamentos, tipo, do Pokémon, porque tudo depois só foi adicionando. Acho que a única coisa que eu realmente gosto, mas não é tanto assim, é os Baby mesmo.
Eu gosto dos Baby, eu gosto tipo, de profundidade que eles dão, da questão do nascimento e tal, e do fato da pré-evolução, mas eu acho eles, fora isso, eu acho eles muito fracos, sabe? Eu acho que eles deveriam ter um pouquinho mais de potencial. E a única coisa que eu não gosto mesmo é dos Baby, porque pra mim é um saco treinar Baby, é um saco. É um saco. A Pokédex é muito boa, os lendários são os melhores lendários, assim, né? São os melhores lendários. Ele tem o melhor Gosto muito de pós-game. lendário. Cara, eu só sei que pós-game. Jotô adicionou o Crobat, que é o meu Pokémon favorito, e só isso já faz ele a Pokédex a melhor pra mim. Sim. Eu não gosto muito dos iniciais de Jotô. Eu acho que falta algo no design deles. Eu acho que eles poderiam ser melhor. Cara, tipo, eu acho que uma discordo Mega faria bem pra total. eles, por exemplo. Ou uma Eu nova só forma. não gosto da Chikorita, eu acho que ela é a piorzinha. Pega, Eu bicho, acho eu que vou ligar pra Typhlosion polícia piorzinho. agora. Como é que tu fala um negócio desse? A Chikorita é um amor. Mano, ela é a Pokémon mais inútil do jogo, eu acho que ela Não, o de fato, ele é o starter Pokémon mais bosta. inútil do jogo. É, tipo, de longe o pior inicial do jogo. Tipo, Sim. até em força, por exemplo. Os caras inventam. Tu queria falar mais alguma coisa, Davi? Sim, tem a questão do pós-game, falei. A questão que ele revoluciona essa coisa de cruzamento, né? Os Pokémon agora tem Sim. sexo, Ah, sim. masculino e feminino. Tem gênero. Mano, cara, tu tem ideia, no Cara, início eu era muito babaca. Eu era aquele cara que queria sempre o macho. Eu era muito babaca. Cara, Davi cancelado sou ao assim, vivo. Eu sou assim, mas depende muito do Pokémon. Eu não consigo pegar uma Fênix macho, por exemplo. Eu tenho muito preconceito. Eu não consigo pegar um Pikachu. Eu tenho uma O curtida Geno do Pikachu conseguindo fêmea. Shine, pegando uma Fênix Fênix. Não, cara, eu Que consegui um agonia. Shine Fever, isso foi incrível. Mas, tipo, eu acho que já tô uma puta evolução natural em relação a Kanto, sabe? Até porque Ele seria o explorou último muita jogo, coisa né? A em ideia cima. principal Sim, seria que o a Pokémon ideia- acabaria, aquilo ali seria o Pokémon 2, não seriam 2 jogos, seria um só, e seria o Pokémon 2. Sim, a ideia era a franquia acabar ali. Eles achavam que Pokémon ia perder popularidade depois. Então eles fizeram um jogo Medo elite. engano. Vamos fazer o melhor Pokémon que a gente pode. Daí na hora de Eles fazer os filmes, fizeram. eles colocam no nome do filme Pokémon o primeiro filme, nem pensando que vai ter mais. Sabe que durante o anime, Jotô já tinha sido lançado, não tinha? Tanto que o Ho-Oh aparece no primeiro episódio. Tem. Tanto Não, que tem essa não mistura. tinha sido Não tinha? lançado ainda, aquilo lá eles Não. colocaram, mas no final Mas eles já tinham, né, acesso. Não Não, mas tinha ele ainda, já- tinha? Foi em 97 o anime, Não, não? tipo, mas Ah, a então esse nem ponto lembro. eles já sabiam que Pokémon ia continuar sendo um sucesso. Sim, não, então, sim. né? O anime, quando o Pokémon já vendia muito no Japão nessa época, muito. E o anime foi só mais marketing. Aí já foi Exato. sucesso de merchandising. E seguindo nesse sucesso, a segunda geração, como a gente viu aqui no grupo de 4 pessoas, 3 gostaram, então no geral é positivo. Mas depois a série continuou. E aí a gente chega na terceira geração, agora a gente já tá mudando de console pra versão base, né? Que é justamente Hoenn, que é dos Pokémons Rubi e Safire. Aí aqui eu acho que já é um pouquinho mais contemporâneo a gente, né? Já é ali depois dos anos 2000, talvez vocês até tenham acompanhado um pouco mais. Vocês não, na verdade eu, porque vocês são mais novos. Cara, eu sou de Mas- 2005. Não, tá, tu não tinha nem nascido. Mas qual é a opinião de vocês nele, assim, nesse pulo já pra outra plataforma, Mano, né? O que ele trouxe Hoenn, novo? eu acho Hoenn meio complicado, porque Too much eu acho water. uma... Assim, minha mente diz que ela é uma puta região, provavelmente uma das melhores da franquia, sabe? Que Sim. todo mundo que eu converso, eu vejo que gosta da região, mas meu coração diz que é uma região bosta que eu odeio. Eu não sei, Tipo, eu sei que Hoenn é uma região muito boa, mas é uma região muito boa que eu não gosto. Tu tem essa dualidade no teu coração, Davi, também ou não? Não. Pra mim, Hoenn, assim, eu não sei o que eu realmente tenho com Hoenn. Eu não sei, eu acho que é o carisma dos locais. Tipo, acho que esse foi o primeiro Pokémon, assim, que eu realmente tive aquela noção de... Tá ligado quando você muda de bioma completamente? Porque ele também foi o primeiro a colecionar essa questão dos biomas. Sim. Tipo, tem tu tá por um canto, Tunísia, é um canto todo, como pode dizer, todo cheio de flores, mata, aí tem a selva, que é algo normal, aí depois você vai pra um lugar que é um vulcão, aí depois você vai pra um uma deserto, floresta alta, um lugar que neva, não, é um bioma que é tão legal, sabe? Eu adorei essa coisa. A única coisa que eles deveriam colocar no contraste é a questão do dia e da noite. Era só ter sim. colocado isso. Aí eles podiam ter colocado o quê? Eles uniam essa coisa, ter um sistema próprio do tempo. Tipo, quando tiver de noite,
sei lá, porra, como tiver de noite, neva, um Minecraft da... Não, quando tiver de noite fica escuro, quando tiver de dia fica claro, pô, é simples. Sabe, eu não entendo, porque o jogo ele tem sistema de horário, tanto que você ele seleciona tem um o sistema de horário horário, início do jogo. tá. Ele tem essa melhor, mas não é utilizado. Mas tipo, Dá a entender que não deu tempo, né? Não sei. Porque Olha, É, eu eu acho que lembro foi de rushado. uma vez no jogo, só que o horário importa, que é na Shoal Cave, quase no final do jogo, que pra você poder chegar no final dela tem que estar com a maré baixa, que é entre as 8 da manhã e 16 da tarde. Cara, mas tipo, quando eu digo que Acho eu que não é a única gosto hora que de eu lembro disso. Hoenn, eu digo especificamente do Rubi e Safira. Eu gosto muito do Emerald. é o caso do João, que falou que o Emerald é o favorito, né? Por Pra que, mim, João, o Emerald é Rubi e tão bom? Safira é mediano, tanto que os remakes superam o Mega Ruby e a Safira pra mim superam são melhor muito, que os superam originais. muito. Mas Emerald, pra mim, é o melhor Pokémon de Heart Gold Soul Silver ali no topo, porque a Batalha da Fronteira é algo genial, eu adoro a Batalha da Fronteira. Mas E o cara, melhor já falando do remake, eu acho muito triste que eles deixaram o jogo mais fácil e tiraram a Batalha da Fronteira do pós-game. Verdade. No Esse, também Red, sou eu não do- lembro se no Rubi e Safira tinha a Batalha da Fronteira, eu acho que Não, só no no Rubi e Emerald. Safira não tinha, no Rubi e Safira não tinha, eles adicionaram no Emerald. É, sim, do Emerald. Não trouxeram do Emerald pro remake, então. Exato, eles não trouxeram É, do remake. eles tinham E eu que acho trazer isso do muito Emerald. bizarro, porque eles fizeram todos fãs de Pokémon de trouxa, falando que o projeto da Batalha da Fronteira começou. Cara, se você não vai fazer a Batalha da Fronteira, não coloca aquilo, Aquela só porra deixa de maquete, sem. aquela maquete que dá raiva, Aquela dá vontade de socar o maquete, cara. 3DS. Por que eles fizeram aquela maquete? Só deu esperança pros fãs de Pokémon. Porém, Isso eu Hoenn concordo. fez uma coisa que eu gostei, que virar 90... A partir daquele... Cara, Hoenn fez uma coisa que eu gostei, que foi adicionar Nature. Aí já é coisa mais específica. Sim, acho que a única coisa que eu realmente eu não gosto de Hoenn, tipo, não, dos jogos em si, tipo, mas não os remakes, mas o original mesmo, é o fato dos iniciais. Eu gosto dos iniciais, mas eu não gosto tipo, Cara, o Trickle. acho que o meu maior Trickle, problema com o Hoenn Demorei é tanto tipo, tempo. ele usa muito mais HM do que eu gostaria que ele usasse. Eu acho que o meu problema mesmo é com o Trickle é a questão de, sei lá, ele simplesmente não ganha a droga do movimento tipo grama na hora que eu quero. Ele demora pra ganhar o movimento tipo grama. E quando ele ganha, é um bagulho tipo absorve, tá ligado? E eu Mas acho que também você pega logo o Trickle, mano. eu peguei o Trickle na primeira vez, eu fiquei, Imagine pegar o Trickle. Eu joguei conheço com gente todos que os- curte pra mas caramba eles o Trickle, corrigem- mas Eu, eu acho gosto que o do... eu Trickle é gosto o do mais Torquil. legal dos três, eu acho o Septile Cara, mais todo legal mundo que o sabe Blaziken, que o eu sou. Mudkip é o melhor. Todo mundo sabe que o Ok, Mudkip cada é o um melhor. tem uma opinião em relação a isso aqui, né? Mas eles consertaram o Trickle no remake. Ele tá um pouco mais normalzinho, Ele assim. ficou melhor no remake. Ele ficou A Mega melhor, Chip né? é um O Trickle é de monstro. longe mais fraco dos três mesmo, tipo, nem tem... E também foi o que introduziu os counters, né? Que, tipo, tem uma boa parte de gente que gosta dos counters. Eu não consigo gostar dos counters, eu acho os Eu counters... gosto deles nos remakes. Eu Não gosto gosto deles dos nos remakes pra pegar o Pikachu com roupinha. Fora isso, Sim, os Pikachu com roupinha Ah, são isso é muito essencial. legais. E Malu, tu tem algo a acrescentar de Hoenn? Qual é a tua experiência? Eu gosto demais de Hoenn. Eu acho que se não fosse meu amor por nova, eu acho que seria melhor. Porque eu realmente sinto que Hoenn foi feita com carinho. Eu sinto que cada quadradinho do jogo que você pisa, parece que foi tudo bem colocado, como se fosse um trabalho de escola, assim. Dá pra ver que os desenvolvedores fizeram um negócio, sei lá, com amor mesmo. Eu concordo com esse ponto de vista. Eu acho que o Rubi e Safira eles são bem agradáveis aos olhos, como o Davi falou, e dá pra gente ver que teve uma preocupação mesmo, de fazer cada coisa certinho, até porque eles estavam indo pra uma plataforma nova e eles queriam... Eu sinto que a Game Freak queria manter o sucesso que a série estava alcançando. Mas não parou por aí, porque depois... Peraí, Luiz, a gente Oi. está esquecendo uma coisa muito importante. O que foi? Fala, antes que eu passe. As equipes. A Team Aqua e a Magma são as melhores equipes. São uma bosta, Não, eu não gosto. Não, são as prefiro- melhores equipes. Eu acho de assim. longe que... Não, mentira, ela não é boa. Eu acho melhor que Rocket, da equipe Rocket. Mas tipo, a Team Galactic e a Team Plasma, principalmente, dá uma surra nela. Ah, cara, por favor, você quer comparar Team Aqua, Team Magma com Team Galactic, Team Plasma? Pelo amor de Deus. tipo, Nem se Eu- compara, eles estão muito abaixo, por favor.
Tipo, que eles têm uma relação, sabe? Eles tiveram essa oportunidade de fazer uma relação. O que eu assim, gosto é que não é um tentando parar o outro no Emerald, é que não é um tentando parar o outro e sim os dois fazendo merda. Isso que eu gosto do Sim, Emerald. isso é legal. Mas os dois fazendo uma merda sem sentido. Não é tipo um sendo um pouco mais bonzinho que o outro, que nem é nos jogos base. Não, ali todo mundo tá fazendo merda, você tem que parar. Assim. Mas, bom, vilões à parte, a gente passa pro próximo jogo, já pra 4ª geração, que é a região de Sinnoh. Essa aí era uma época que eu tinha abandonado um pouquinho o Pokémon, então ainda não tive a chance de jogar Sinnoh, mas aí eu queria ouvir justamente de vocês, porque eu tenho a impressão que é uma geração que os fãs gostam bastante. Inclusive a gente tá agora com rumores de... já tem um que não Se gosta. Deus quiser, Ele esse tá ano com- vai ser bom pra ela. A gente tá com rumores de um remake, então eu queria saber qual é. Vai, fala aí. Eu vou Gé. mandar aqui minha opinião. Manda não aí, me sai matem, correndo. Mas eu acho que Sinnoh, eu digo Diamond Pearl, são os piores jogos da franquia. Forçou. Nada, tipo... Justifique eu digo sua afirmação. Eu digo só do Diamond Pearl porque é Platinum, né? Platinum. Porque o Platinum consertou tudo que eu não gosto. Mas eu acho que os jogos de Sinnoh são muito lentos. Eu odeio isso. É uma das coisas que me deixa receoso de voltar e jogar, pra te falar a verdade. Porque eu sei que Não é nessa Platinum época era que não mais tem esse lento. problema. O terceiro jogo conserta. Sim, o terceiro jogo conserta esse problema. É por isso Tanto que eu acho Platinum é um dos Pearl melhores são- jogos da franquia também pra mim. Sim, Tipo, no sim, eu Rank S. concordo. Eu gosto muito do Platinum. Mas Diamond Pearl eu não consigo gostar, eu nunca consegui gostar. Quando eu jogava, mesmo quando eu era criança, eu sabia que tinha algo de errado com esses jogos. E geralmente eu não passava do primeiro ginásio e eu acho esses jogos insuportáveis. O Platinum é Um muito problema bom. com essa geração que eu tenho é os ginásios que às vezes usam Pokémon que não é do tipo deles. Tipo, eu fico com raiva disso. Tipo, você Eu acho legal. Eu acho engraçado. Não, é uma coisa. Você tá dizendo que é Eu o acho tipo do ginásio? engraçado. Eu não quero que chegue no ginásio de Petri e sei lá, um Octillery. Não lembro se é Eu isso. acho legal também, variedade, variedade. É uma surpresa, eu acho isso muito legal. Mas daí não fala que o ginásio é tipo pedra, por exemplo. Mas tem algo que eu gosto que nesses jogos que eles são muito difíceis. Eles são muito mais difíceis do que os Eu jogos não acho atuais. difícil, tipo. Não, tipo, A Cynthia eu é um acho que pouco lá difícil. pro A final... Cynthia é provavelmente a campeã mais difícil e a melhor campeã que existe no jogo. Em todos Sim. os jogos. Mas É melhor- eu acho que a Liga Pokémon, especificamente, é muito mais difícil, tá num nível de dificuldade muito mais elevado do que nos outros jogos. E eu gosto disso. Eu discordo, gente. Eu vou aprofundar mais do que eu discordo mais pra frente. Pode. Mas Pode É falar, sobre pode isso. falar. Pode falar. não, mais pra frente. Porque vai sobre coisa de outra região. Tá. Mas sobre Sinnoh em si, eu acho ele um bom jogo. Tipo, eu acho, sei lá. Eu lembro que eu fiquei tanto tempo querendo ver esse jogo. Eu fiquei tanto tempo que, tipo, eu tentei nem ver mais o lado negativo dele. Que realmente o jogo é lento. Os jogos são lentos. Mas a trilha sonora dele, ele tem a melhor trilha sonora de cidades. Tem umas músicas mais calmas e relaxantes da Eu não franquia. acho que seja a melhor trilha sonora de cidades, não. Eu discordo. Até o Sword and Shield tem músicas melhores. Pelo menos, Forçou. tipo, relaxante, sabe? Pelo menos as Não, relaxantes, sim. né? Tipo, mais relaxante. Ele tem músicas mais relaxantes, eu concordo. As relaxantes são muito A boas. Pokédex é a melhor Pokédex que tem em todos os jogos. Eu acho. Não sei. Tipo, eles pegaram a ideia da segunda geração da evolução pra primeira e da evolução pra ela, porque a segunda geração tem muito Pokémon que não parece que tá no final, tipo o Gligar. O Gligar não parece que tá evoluído, por exemplo, ou o Murkrow. Então colocar, sei lá, o Honchkrow ou o Gliscor é uma ideia muito boa. Além disso, as Evolutions são legal e aquele negócio de adicionar 500 lendários no jogo e dando uma lore finalmente, uma lore boa pro Pokémon, eu acho legal. Sim, Tem algo mano, que eu acho que tem legal galáxia. nesses jogos é que eles adicionaram a divisão de ataque especial e físico. Foi E é algo que eles. chegou meio tarde. É algo que chegou, Sim, que já chegou chegado já na um segunda, pouquinho- na terceira geração, quando adicionaram as Chegou- habilidades. Chegou um pouquinho tarde demais, eu Porque, tipo, concordo. qual que é o sentido de um Fire Punch ser especial? Que nem era na terceira Então, geração. né? Tipo, esse split eu acho necessário, tão necessário quanto os itens foram na segunda e quanto as habilidades foram na terceira. Sim. É, Alguém tem algo a acrescentar sobre Malão, Sinnoh? tu jogou Malo, Sinnoh? tá calado. Eu não joguei muito Sinnoh. Eu também acho esse problema dela ser lenta. Eu não consigo mudar o jogo. Eu acho
ele muito parado, sei lá. Mas a Pokédex eu não acho a melhor, só que ela é muito boa e a lore dos lendários, de adicionar um monte de coisa, que nem o João falou, acho que é a região que fez isso melhor. Eu acho que Isso é bacana, Então, verdade. sim, Sim. o que o Malo falou é a palavra que eu tava procurando. É um jogo muito parado. Eu não gosto muito disso. O Platinum resolve esse problema, então parabéns pro Platinum. Mas o Diamond Pearl são jogos muito parados e eu não consigo jogar eles por isso. Eu espero que os remakes resolvam também. Porque sejamos honestos, vai ter remake. O remake desses jogos são inevitáveis. Se Claro não que vai for esse ter. ano, vai ser ano que vem no máximo. Já faz 4 anos que era pra ter saído esse jogo. Sim. Bom, então acho que a gente conseguiu cobrir bastante em relação à quarta geração. E agora a gente já pula para a próxima, que ainda é no mesmo console, que é no Nintendo DS. E a gente tem uma geração que é um pouquinho peculiar, Black and White. A gente até comentou no início como ela tenta se distanciar das primeiras e tudo mais. Mas não só por isso, Black and White também teve uma continuação. Então aqui nessa geração a gente vai ter Black and White 1 e 2. O que vocês acham do Black and White? Começando Bem, pelo meu amigo... agora- Vamos primeiro pelo Malo, porque normalmente ele tá por último. Vai. Sim. Então, pra mim, o Nova é a melhor região. Eu acho que, sei lá, é a mais completa. Eu acho que os jogos foram os que tiveram mais carinho, mais trabalho pra fazer. A Pokédex é a maior da franquia. É a Mas tem maior o Pokémon de lixo e o Pokémon sorvete. Ah, cara, eu acho que esses são dois exemplos muito específicos. Eu tô brincando, eu E eles não gosto são do ruins, Pokémon não fala mal sorvete, do eu sou Pokémon fanboy do lixo, não. sorvete. Eu usei na primeira vez que eu joguei. Bem, sobre o que eu achei realmente sobre essa região, é uma coisa assim, no início eu detestava. Porque. Por um pouco de maturidade por causa dos Pokémon, tipo, um pouco de maturidade na época, mas também é só uma coisa que só o primeiro tem, que é a questão da dificuldade pra mim. Eu achei que esse jogo ele é muito mais difícil de upar os Pokémon. O Black White 1, eu achei ele muito mais difícil. Eu não sei como, eu só achei mais difícil. Tanto que no meio do caminho do jogo, assim, eu tive que trocar de Pokémon, porque aquilo dali tava muito ruim. Eu não tava gostando daquele Pokémon, ele pra mim tava inútil. Ele era fraco demais. Aí eu troquei. Só que não adiantou muito. Aí chegou na hora da liga e eu não consegui passar nem do primeiro. Eu não consegui passar. Sabe? Eu não consegui. Tem que ter bastante grind de nível nesse jogo. Tem que ter muito mais grind que o normal. E na época eu não tava acostumado com isso. Então eu só dropei o jogo no finalzinho dele. Mas aí depois eu fui no Black 2, ele aparentemente resolveu pra mim, consegui foi mais simples e eu zerei. Mas o meu problema é só esse mesmo. Isso que fazia ele ser mais difícil e, né? Depois eu fui me aproximando mais, eu fui gostando dos Pokémons. De longe a região mais, tipo, detalhada assim, sabe? Ela é tão viva, sabe? Ela tem um canto, uma metrópole. Ela tem... Nossa, ela é muito viva, muito vasta. Ah, sim, concordo. Ele é provavelmente a melhor cidade grande de Pokémon junto com o Lumiosa. Sim. Sim. Mas sobre Pokémon Preto e Branco, eu tenho um problema que foi o reboot total da franquia. Em todos os sentidos, em todas as mídias da franquia foi rebotado. No anime, no mangá e no jogo. E eu não gosto disso Cara, eu não ligo pra isso. por exemplo, no jogo. Eu não entendo por que não colocar, por exemplo, alguns Pokémon de canto, nem que sejam de canto não, de alguma geração, pelo menos algum bichinho solto no meio do jogo, e não só no pós-game. Tipo, eu não entendo por que não fazer isso. Cara, eu não me importo. Eu acho que isso deixa o jogo bem mais... com uma cara bem mais de algo novo, Eu gosto de escolher, sabe? eu gosto de variar bastante quando for que é time, não usa só daquela mesma geração. Eu me fez ter raramente uso preconceito Pokémon com o jogo de foi o geração anime. antiga. Tipo, o anime me fez não gostar muito do jogo, por quê? Porque o Ash na quarta geração tava lá parando com o Tobias, que tinha um E perde Darkrai e um Latios, três e depois tá nível perdendo pra um Pikachu nível 5. Mas, cara, Isso. o anime não tem nada a ver com o jogo. Mas eu tenho preconceito, é um conjunto. Eu tenho preconceito com o novo. Pelo menos ele admite que é preconceito. Mas eu ainda assim amo o novo, eu acho Pokémon Black 1 e 2, o Pokémon Black uma crítica muito boa na história, tem a melhor história de Pokémon. A história de organizações como a PETA, que é pelo menos o que se supõe, eu acho que é uma coisa muito boa de se fazer. E O N tem a melhor história. o N,
É incrível, a história dele é muito bem feita, e é isso. Mas é o Cara, que- eu acho que esses jogos foram tipo o pico de qualidade da franquia. Eu acho que, assim, de jogos novos mesmo, sem ser remakes. Porque, sabe, dá pra ver que foi posto tanto carinho e o Nova é uma região tão viva, tão vasta. Eu realmente acho que, se não contar nenhum remake, Black and White 1 e 2 provavelmente são os melhores jogos da franquia, sabe? Então, eu acho que o Nova sofre aquele preconceito lá do Pokémon Cara, o Link, Nova só Pokémon preconceito Colete. por causa do anime. Não é nem só Isso isso. foi O que era bom. preconceito de O novo é por povo causa do anime. hateia. O Porque o povo objetivo do hateia anime é ser um aleatoriamente. marketing para um jogo, e quando é mal feito um marketing, não dá muito certo. Tanto já, que tem, já Nova- tem algumas gerações que ninguém liga pro anime, cara. Assim, tipo, eu acho que são Não, dois mas produtos é separados. um marketing, o pior que vende muito o anime, tá dando quase mais dinheiro que os jogos atualmente. Não, tipo, o anime é um marketing, mas É, eu não um acho marketing que ele que não deu certo na devia... quinta geração. Eu não acho que o marketing devia mudar a sua opinião do jogo. Eu A acho ponto que o Nova foi a geração que menos vendeu jogos no geral. Então, Sim, isso é muito injusto. Mas eu acho que existem vários cenários aí que. Sim, vários, o sim, tem fato vários de ser o motivos, segundo tipo- jogo na mesma plataforma, essa história do reboot E da série. por algum motivo as pessoas não gostaram de Black White 1 no lançamento muito. E foi- não tem porquê. Foi Mas o, as pessoas auge não gostaram. foi o auge dos Gen Runners, eu acho, a época do Black and Ah, White. sim. É quando a galera tá mais, nossa, Pokémon sorvete, que lixo. Na O minha época povo era tava Pikachu. hateando aleatoriamente. Sim, é o mesmo povo que gosta da... É o mesmo povo que gosta da região do Pokémon Pokébola. É porque é o Exato. seguinte, Pokémon Amoeba. porque pra mim é o seguinte, no início a galera focava muito mais em Pokémon animal. E em alguns Pokémon objetos que não tem nenhum sentido, como o próprio Voltorb mesmo. Mas no início eles focavam muito mais em animais, em fazer Pokémon animal. Aí depois, quando eles viram que estão fazendo de objeto, pra mim foi uma edição muito boa. Muito mais, porque, pô, Pokémon existe sorvete animal. não pode, mas o Pokémon 3i não pode. Tem uns Pokémon objeto. Eles inventaram os Pokémon objetos no instante, tipo o próprio sorvete, mas, mano, tinha um Voltorb, uma Magnemite, então. Tinha o Muck, que pelo menos o saco de lixo tinha alguma forma. O Muck não tem forma, o Muck é muco puro. Não faz sentido hatear o saco de lixo. Assim, aí a gente falando dessa questão do auge do Gen Unas, eu acho que meio como uma resposta a isso, a gente indo já pra próxima geração, que é a sexta do XY, pareceu que a Pokémon Company queria ali fazer uma média, agradar tanto os fãs novos, mas também querendo agradar bastante, porque ela percebeu, tem uma galera aí que tá fazendo uns 20 anos agora, que jogaram Pokémon na infância e querem sentir aquela nostalgia de novo. Então, justamente para atrair esse público, eu sinto que no XY eles fizeram algumas coisinhas, como as Mega Evoluções, como te dar um dos iniciais de canto no meio do jogo, que foi meio para atrair esse pessoal. Mas eu acho que isso não afetou a qualidade do jogo no geral. O que vocês acham do XY? Cara, o que afetou o XY foi a falta de um Pokémon Z, porque Kalos ficou muito incompleto. Eu sinto que eles queriam fazer muito mais, mas eles não conseguiram, porque se eles adiam um jogo, eles têm que adiar anime, eles têm que adiar merchandising, eles têm que adiar mangá. Então, tipo, eu sinto que eles queriam fazer Kalos algo muito maior, mas eles não conseguiram por causa disso, por causa de tempo, eles tiveram que rushar E o vamos jogo. lembrar, só que eu esqueci de detalhar aqui, mas Kalos é o pulo pro 3D. A gente tá indo 3DS, é o primeiro jogo Pokémon em Passaram 3D, muito então tiveram que tempo fazer fazendo modelo. todos Isso, os a sprites Monster Inc. fez um database de modelo 3D de todos os Pokémon. Então foi um puta Eles tinham um trabalho. modelo em HD de todos os 721 Pokémons, na época era 721, né? Eles fizeram tudo em HD, pra depois falar que não pode cortar, mas tudo bem. Pra quando fosse portar mais pra frente, eles pudessem só pôr no jogo sem precisar de muito trabalho. Sim. E com isso, a lore toda foi afetada. Tipo, segundo um rumor bem confiável que tinha na época, assim, em 2014, a lore envolveria alienígena e seria bem complexa. E não teve Confia. tempo de fazer isso, tanto que empurraram depois pra sétima geração um pouco dessa lore, mas não foi tão Meu bem feito, Deus. mas tudo bem. E eu sinto que Kalos teve esse problema de tempo. Se Kalos tivesse mais meio ano, por exemplo, pra ser feito, seria Não, perfeito o jogo. cara, meio ano não é nada no desenvolvimento de um jogo. Tipo, Eu é acho que muito talvez pouco. sim, porque Eu Kalos acho só que faltou se alguns Kalos pedaços, tivesse- por exemplo. Se eles tivessem feito um pouco mais no deserto que ficou vazio, colocado alguma coisa lá, por exemplo, e em alguns outros pedaços do jogo que tem lugar vazio, consertaria pra mim. Cara, eu acho que se tivesse um Pokémon Z,
a gente conseguiria muito mais coisa, mas infelizmente eles cancelaram Pokémon Z pra fazer o Sun e Moon. Pro aniversário. Eles queriam É, entregar porque um Pokémon. não ia cair bem fazer um Pokémon, fazer uma terceira versão no aniversário. E eu discordo, eu acho que uma terceira versão do Pokémon XY no aniversário seria muito bom. Eu não sei o que aconteceu direito no planejamento deles, né? Vocês já estavam pensando no próximo, Eles como iam fazer era. o Pokémon Z, só que daí não deu tempo de fazer, porque eles queriam entregar Pokémon Sun e Moon no aniversário de 20 anos da franquia em 2016. E é por isso que eu hypo tanto um futuro remake de Kalos. Nossa, o jogo não tem nem 10 anos e você quer remake. Não, tipo, não, é que eu quero muito ver Kalos completa, sabe? Calma, Genão. Fazem 8 anos que o jogo lançou. Eu vai dar um... sei, Você eu sei, vai sei sair. lá, um efeito alfadrinho da vida? Eu sei, vai sair daqui a uns 20 anos, mas eu quero muito ver como vai ser. Davi, o que tu acha da história do XY? A história... Eu não entendi a história direito. Tipo, Eu achei fraco. Eu também. Eu tô contigo nessa. fraquinha. Eu achei fraquinha. E ela tem uma questão antiga, tipo, da época lá, que era um cara com um Pokémon. É uma história dramática, uma história boa, mas eu não entendi, tipo, eu não entendi assim, sabe? Não tem por que você ligar pra história do jogo quando você tá jogando, porque tá acontecendo que o Cara, personagem tá distante Eu de acho ti. que tipo, a mensagem que a história do jogo quer passar é muito boa, mas a execução é péssima. Não, eu não entendi nada. Mas, tipo, e tem aquele plano da Flare, né, que é, tipo, fazer Não, que porra é aquilo? A história da guerra eu acho legal, a história da guerra e do AZ. O que eu não A da entendi guerra é legal. foi o porquê fizeram aquilo ali com a equipe. Porque a equipe Flare tinha potencial. Só que... Que ideia é essa de matar a população mundial pra poder colocar um mundo com pessoas bonitas? Isso é uma piada, cara. Isso é uma piada, cara. Pokémon plot. E lembrando que foi aí que Pokémon começou a se mostrar comunista com seus ódios contra grandes empresas. Inclusive, eu acho que o anime de XYZ ficou muito melhor que É os muito jogos, bom, na eu questão amo de storytelling. XYZ é o melhor anime. É o melhor anime, mano. O melhor anime. Malu, pode também- mentir agora você. Malo, eu sei que tu odeia o XY, manda ver aí. Nossa. Não, pera aí, eu não odeio. Você Eu odeia? não odeio. Eu já falei isso umas 3 vezes, mas Pokémon Não XY aqui. Não, aqui. também foi o primeiro jogo que eu zerei. Eu falei isso para outros 2 jogos, mas ok. Quando eu ganhei o 3DS foi o primeiro jogo que eu tive, foi Pokémon XY. E eu acho o jogo muito fraco, ele é realmente vazio. Eu acho que ele é incompleto. Foi o que, acho que o Veno que disse. Ele é incompleto. Sim. O Pokémon Z, eu não sei se ele faria tanta diferença assim. Se ele fosse que nem o Platinum, se ele fosse o que o Platinum foi pra Pokémon DP, eu acho que seria bom. Kalos seria bem melhor, só que se fosse só uma terceira versão, sei lá, apressada, não seria bom. Kalos... Mas ele já tem a base, né? Ele só ia melhorar no que já tinha feito. Sim, tipo o Cristal, ou então o Platinum. Mas, cara, eu acho que, por mais que Kalos seja muito incompleta, é um jogo que eu consigo ver que eles botaram carinho, sabe? Sim, a trilha Porque sonora. Você joga o jogo e você vê muita atenção aos detalhes em basicamente tudo, sabe? Nos gráficos que eu acho que envelheceram um pouquinho mal, só um pouquinho assim, ainda são jogos bonitos, mas você vê que tem carinho na produção, você tem esse carinho. Assim, Sim. como ele é inspirado em Paris, ele é muito charmoso. Nesse sentido, ele me lembra até o que a gente comentou do Rubi e Safira, né? Que ele é bem... As áreas são bem bonitinhas, tem as flores e cores e tudo mais. A cidade Lumiosa. lumiosa. Pra mim é a melhor cidade grande de Pokémon junto com Castelo. A Lumiosa pra mim é incrível. O ar que passa naquela cidade, representando Paris. Eu não gosto como o gameplay muda quando tu entra em lumiosa. Estranho. Não, eu acho legal, tipo, dar uma perspectiva nova pro jogo, sabe? Deixar Tipo, eu acho que Lumiose é tipo... Porque se você joga o resto do Pokémon XY e você vê que é basicamente um jogo 2D em 3D. Sim. Menos Lumiose. Lumiose é full 3D, sabe? Eu gosto muito por causa disso. Por isso que é ruim. Não, por Evolução, isso que é o que bom. vocês acham?
Porque Eu adoro esse realmente Mega não gosto. Evolução, pra mim foi a melhor mecânica Eu adicionada. gosto muito de Mega Evolução. Verdade. Acho que veio muito design bacana dela. Cara, eu Alguém acho a tem um Mega Evolução Calo? muito legal. Eu só acho uma pena eles terem 75% dela ser pra Pokémon de canto. Pra mim, na Tipo- época, graças a Deus, porque era o que eu queria. Não, eu queria Eu achei Mega legal que Evolução de depois em tudo. Hoenn eles expandiram ela e colocaram um Pokémon que não seja de canto, sendo este Hoenn a prioridade, e hoje tem mais Mega de Hoenn do que de canto. Sim, Mas isso é o legal. XY não era canto, era tipo 90% Era canto. basicamente só canto e o Lucario. O Então, Lucario, falando tinha o da... Lucario, a Bomasnow e ensinou, que eu lembro. E depois a Lupani também, não lembro se a Lupani no outro. E em Jotô tinha tipo 2, que era o Caesar, Tem alguém Trinitário que e o Ampharas. E um deles veio depois. E em Também Kalos, tem que era pra Caesar, ser a né? região que mais tem só um mítico, que é a Adiance. Fora isso, os iniciais não tem uma Mega. Peraí, como assim? Som? Ah, beleza. Só a Adiance em Kalos não Tem tem Mega. evolução. Mega evolução. Mas, cara, eu acho que os iniciais de Kalos, o Greninja foi priorizado. Ele Eu acho conseguiu que todos o são Ash ruins de Greninja novo. lá. desculpa. Consegui uma segunda forma muito quebrada, inclusive. Uma segunda forma que no jogo seguinte foi descartada. Falando em jogo seguinte, a gente Coisinha só passa. sobre isso, Kalos pra terminar. Que daí completa em Alola. Que É. merda foi aquela que fizeram com o Zygarde? Nossa, eu- o não Zygarde, fala- o Zygarde é triste, cara. O Zygarde é uma história Ainda que o anime triste. dá uma complementada no Zygarde e arruma a história dele. Eles só socam no jogo o Zygarde de uma maneira aleatória no final pra você saber que tá lá na caverna. Porque ele não tem citação nenhuma. Se não tivesse uma habilidade dele, a Aura Break, que complementa o trio da Aura, eu não saberia que ele era um Pokémon do trio do Xerneas Levelta. Não dá pra saber. A história não fala nada. Posso Eu terminar lembro que eu falando da até achei história? estranho no anime. Fala. Cara, eu só queria saber como que a caverna do Zygarde foi parar lá em Alola. É tudo que eu quero saber. A Lola, peraí, como assim? Em Alola você ele, tem a quest do Zygarde, né? que você tem que capturar um montão de pedacinhos lembrei. dele. Sim. Aí Sim, agora eu lembrei. você vai juntando com uma galera e você vai fazendo as formas do Pra você Zygarde. poder fazer as 3 formas dele, 4. que Chegamos quando- no Havaí, tá liberado falar de Alola. Chegamos Ok, do posso Havaí, começar? velho. Eu posso começar? Eu Mano, posso começar a porque eu- Lola Pode. a Lola é a região mais diferentona. Olha, eu acho essa região. É o seguinte, quando foi comprado, quando eu descobri essa região, ela foi vendida pra mim como. Ah, é a região que vai focar mais no enredo, na história. E não Sim, vai ter sim. ao menos uma liga Pokémon. Fiquei. Sim, é exatamente isso. Parabéns. Eu fiquei. Foi isso que eu ouvi, os caras falaram isso. Eu fiquei, então deve ser uma coisa que quando eu joguei. Não era isso. Não era isso. Ele tinha uma história boa, ele tinha uma história e tal. Por mais da metade do jogo pra cima, eles focaram mais na história da Lily, do Gladion, enfim, do Aether. Aether, sei lá. Aí eles focaram muito mais nisso. E, tipo, é legal a questão da fusão dos Pokémon. Mas é muita coisa que eles só colocaram ali pra colocar. Tipo, os próprios A Zygarde. história da Eder Foundation é porque no início do jogo, a primeira cena do jogo já te dá o plot twist do final. E você não precisa nem pensar pra pensar que aquela cena lá era o plot twist do final. Tipo, não faz sentido. Cara, pra mim, o problema do Sun e Moon é que eles não são Ultra Sun e Ultra Moon. Esse é o Até problema. o pós-game, é o pior pós-game. Tipo, da franquia. Se Sun o e Moon é Pokémon muito Sun e Moon fosse Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, eu tenho certeza que eles seriam lembrados como um dos melhores jogos da franquia. Sim, aquele pós-game que ele só fala, as Eu ainda Beast acho o lá. pós-game melhor que o de Kanto e o melhor que o de... Cara, Kalos. Cantos mal tem pós-game, Não, eu Kalos falo muito menos. do Firehead e Leaf Green que tenta fazer Ah. um pós-game merda, mas faz. Ok. Cara, Kalos mal tem pós-game, pelo amor de Deus. Kalos também não O tem, pós-game de Kalos Kalos é caçar Shine lendário. Só Mega. Sim. Mas o Sim. diálogo. É o quê? É um puro fanservice. Aparece que o detetive, que eu esqueci o nome, lá de Sinnoh, ele brota Cara, assim. que fanservice, aquelas missões são muito chatas. Eu gosto de Como caçar você? Ultra Beast. Ele brota, aí ele faz o quê? Você tem que capturar essas Divine Beasts, vai estar em um canto. Aí eles não colocam nada de novo, só faz você que- caçar o Pokémon e capturar ele. O que eu É não isso. gosto daquele pós-game é ter enfiado de novo o Red na história. Esquece o Red. Ah, ninguém cara, eu nunca também mais- achei adoro. legal. Eu achei Tem- legal. Não Ah, é, tudo bem. ver mas o- é a ver o quinta Ash vez que e eles o- usam o Red como pós-game. Todas as regiões Cara, tentaram uma vez ver o Red e o Gary mais velhos foi legal, porra. Mas eles podiam ter posto mais pessoa.
E também tem aquele tema de luta maravilhosa deles dois que Eu não hatei porque existiria. podia ser outra pessoa. Ah, eu gosto. Acho legal. Emalo, tu jogou o Sun e Moon? É assim, eu cheguei até o quarto ginásio e... Não, ginásio não. ó. Dropou, não tem Não, ginásio, peraí, tu não eu jogou cheguei até a nada. quarta Te cidade. peguei Tu não no jogou cu. nada porque não tem A culpa não foi minha. A quarta Tô cidade. brincando, cheguei na tô quarta brincando, cidade. fala. Peraí, eu cheguei na quarta cidade, eu não tenho mais o jogo e... Peraí, assim, do que eu joguei, eu gostei, só que ele tem um grande problema. Eu acho que ele é o Pokémon mais RPG da franquia. Ele é... que tem mais diálogo, que tem mais... É menos Pokémon e mais RPG. Só que Ah, tem eu não acho. Pokémon Ah, RPG, eu Malo, não entendi o que tu tá Pokémon é um falando. RPG, amigo. Você tá querendo hatear à toa só mais porque é 3D. diálogo, mais... Mas O eu cara tá entendo quando hateando tu porque não fala. é Eu acho que Longform. tu. Malo, tu quer falar que o jogo é muito linear nesse sentido, que tu só vê o diálogo vai. Só que, basicamente isso, só que tem um problema que em Pokémon, normalmente, se você só apertar, ninguém lê os diálogos. Todo mundo só aperta A. Eu pra- leio! Eu leio Não, tudo, você eu não leio lê, tudo, eu eu leio. leio Eu não tudo. leio. Depois da 15ª, não. Eu comprei o jogo achando que iria ser focado muito mais na história, então eu só tentei prestar Cara, se atenção. tu não lê os diálogos, tu tá jogando errado. Não é verdade. Então, mas aí que tá o problema. Os diálogos, tem muito diálogo e nenhum é interessante. Tá, isso é válido, alguns entendi. outros jogos, Ah, eles isso são é interessantes. válido. Em alguns outros jogos, eles são interessantes. Você não... Mesmo que você queira apertar A, às vezes você quer ler também. Não, eu não Só acho que que os com jogos bom sejam você interessantes, não porque, consegue tipo, ver. os treinadores falando você tocou em mim, ou então o outro falando que você É, vai isso bater aí contra tu- você. Não, porque mas usa olha bermuda. lá, eu acho que Pokémon sempre foi ciente que eles não têm talento pra fazer diálogo. Sim, Aí eles sabem. sempre colocaram Vou pouco batalhar diálogo contra você de uma porque você não frase, está usando bermuda. Frase de um De- treinador. de uma frase, duas frases. Porra, Pokémon tu chega, vou conversar com a minha mãe. Ela manda duas frases lá e foda-se. Tipo, Cara, eu não acho que tem eu muito- tenho muita enrolação. Tem muito problema com Pokémon 3D, é que, tipo, você olha pros treinadores parados, só esperando você passar na, é estranho. na sim, sim, rota. sim. E, tipo, Sim. dá muito um sentimento de Uncanny Valley, sabe? Eu É. acho que isso funcionava nos Pior jogos que 2D, isso, pra mim, porque era um Pokémon sprite. 3D está na se você movimentação parada deles. Tipo, era um Eles não sprite, fazem você curva. tinha a sua imaginação, você usava a sua imaginação pra pensar, eles estão, sei lá, usando a porra do celular, não sei. Por isso que eles Agora, estão parados. só me corrijam, porque eu não joguei o Sun e Moon, mas o Sword and Shield tem um negócio muito legal que quando tu vai chegando perto do lutador, a câmera faz assim. Isso começa no Sim, Sun Moon. tem. Isso aí mesmo. Começa no Sun e Moon, começa Isso eu no acho Sun e Moon. legalzinho, eu acho que dá uma disfarçada, É, mas eu legalzinho. entendi. Mas, Mas, o que tipo, só... eu acho muito bizarro, sabe? O treinador tá parado no meio do nada. Eu acho Às muito vezes, feio. não, eu acho engraçado também quando eles te vê, eles fazem umas poses bizarras. Ah, eles assim. começam a procurar, coloca a mão na testa e começa a procurar. Eu acho isso zoado. Sim. Assim, a Game Freak, ela tá até agora tentando entender exatamente como fazer um jogo full 3D, né? Mas Cara, vamos o falar problema assim, de Pokémon é que não são jogos 3D, são jogos 2D com modelos 3D. Entendi. Tá, mas Sim, o esse é um grande post-game problema. do Ultra Sol, Ultra Lua são incríveis. Se isso- você não gosta Não, é daquilo muito lá. bom, é muito bom. Muito O Ultra bom. Sun e Ultra Moon são muito bons. Principalmente Você aquele negócio de bom. você montar no seu Galeu e na Lunala pra explorar o universo. Sim, Mais ou eu, menos, mais eu ou- gosto mais muito ou menos. da Team Rainbow. Mais ou menos. Mais ou menos, porque eu achei que devia ser um gameplay mesmo, só um gameplay mesmo. Sei lá, às vezes dá muita agonia ir no outro espaço, dá muita agonia. E tem horas que eu entro no portal e eu encontro um Pokémon que não tem na Pokédex, mas é um Pokémon assim, eu tenho que... Como é sempre que você vai conseguir assim, encontrar um lendário? É só olhar as cores dos anéis, é só olhar o anel que você consegue. É, pegar. mas, Isso eu achei muito legal. às vezes demora anos pra achar um anel. Eu fico Cara, o que eu gosto no Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon é que eles são jogos mais desafiadores. Eu acho isso meio legal. A batalha Achei contra... E a batalha contra o Ultra Cara, a Necrozma, que batalha parece que é contra uma o boss Ultra battle de verdade Necrozma. incrível. Sim, é uma boss battle, é difícil, você vai morrer. Você vai sofrer pra passar. Eu acho Eu isso não, legal, ironicamente, é legal passei mesmo. ela com uma chance Eu com consegui. toxicista e tal, com dano tóxico e recuperando vida. Cara, eu passei na sorte. Eu fui de boa comigo, eu passei de Não, eu boa. fui de boa, eu literalmente peguei a chance e comecei a dar toxic e... Mas tipo, se você não fazer essas estratégias aí de fudido, você vai sofrer.
Sabe, um jogador casual. Eu sou casual em Pokémon, eu sou muito casual, eu não vou mentir. No game. Eu não vou mentir, em Pokémon eu sou extremamente casual, então eu sofri pra passar do Ultra Crossman, sabe? Aquela batalha com aquela música do Ultra Crossman é incrível. Incrível, nossa senhora, que música. Nossa, a batalha, Mano, toda a soundtrack de Ultra Sun e Ultramon é incrível. Além disso, Mas- os gráficos que são incríveis pro 3DS. Ah, O sim, Ultra não, Sun é e um dos Ultra jogos... Lua, Isso é um dos jogos verdade. mais bonitos do 3DS. Tanto que jogos quando provavelmente vai é um jogo que batalha você mais de- puxa memória do 3DS também, é o que mais faz os Quando os vai 3DS é pesado batalha de demais. 2 contra 2, o 3DS chora. Sim. E trava daquela lagzona, chega a ser É. ruim. Mas E o as sabor jogo pra batalhas de mim. horda, mano. Aquelas batalhas que aparecem um monte de Pokémon 3DS, sofre. Pô, eu saía, eu não tava, é muito chato. Pô, dava Eu lag. tenho problema também, eu com não batalha gosto. que não seja em dupla ou singles, porque batalha em single é normal, batalha em dupla é formato oficial da Pokémon Company. Mas batalha em trio, batalha rotativa e batalha em horda eu acho chato. Eu não aguento. Verdade, eu concordo. Em ordem é Concordo. a coisa mais chata que já introduzida na franquia. Mas tipo, Porque- o que salvou o jogo, o que salvou Tipo, o jogo eu pra gosto mim... de single, batalha em 1 contra 1, porque é mais simples. A batalha em dupla, ela tem como fazer uma estratégia muito louca com elas, tipo, bem legal de fazer. Mas daí chegando na batalha em trio e na batalha rotativa em horda, eu acho só chato mesmo. Eu gosto que esse jogo tenta ser diferente, sabe? Parece que a Lola realmente tem uma própria cultura, ao invés de só pegar ginásio e botar lá, sabe? Eu acho isso legal. Exato. Eu gosto dos trials. Dos trials. Que eu ia dizer? Acho que do Sun e Moon a gente conseguiu matar, ele foi assim a porta de saída do 3DS, né? E aí a Pokémon Company e a Game Freak também tiveram o próximo desafio, que foi justamente levar a franquia para os consoles de, teoricamente, mesa, mas na realidade é um híbrido, né? E aí Mas é um que console ficou com triste. um poder muito maior do que o que eles estavam trabalhando até então, porque era um console que podia display HD e tudo mais. E aí nós tivemos a mais recente, a 8ª geração, Sword and Shield, que como eu queria que não tivesse polêmica, mas tem muita polêmica para discutir. A priori eu quero que vocês me digam, gostaram ou não de Galar? Nem Amei, joguei, nem quero jogar. Não joguei, não joguei. Existem dois tipos de pessoa, qual você? Porque Cara, eu acho, amei Galar. sinceramente, eu não tenho interesse algum em jogar Galar, sabe? Tipo, eu vejo o pessoal jogando, eu vejo o pessoal falando sobre, eu fico, cara, nossa, sério? Galar foi a região que foi o que me fez comprar um Switch e foi. Eu gostei. E aí eu amei Cara, essa Galar foi o que eu fez eu acordar pro Pokémon, fez eu falar, tá, essa franquia não tá evoluindo. Tipo, eu não joguei o Sun e Moon. Aí quando eu vi os trailers de Galar, eu fiquei muito interessado, porque era Pokémon em 3D. E aí quando começou toda a polêmica, eu falei, tem alguma coisa estranha e tal, mas eu tava tão... Eu queria muito jogar um Pokémon no console de mesa, então foda-se, eu comprei mesmo. Ele, obviamente, ele tem diversos problemas, assim, de... Podia ser muito mais do que é, mas eu acho que não é um jogo ruim. Eu não tenho um panorama tão grande da franquia, né? Mas eu não acho que ele seja um jogo... O João pode falar melhor, mas eu não acho que é um jogo ruim. Cara, eu vou tirar Negócio do de Galar caminho são logo gráfico, tipo, que é gráfico de 3DS, um jogo de Switch. Sim, é um e jogo o de negócio 3DS de- em HD. E é um Isso é negócio verdade. de corte na Dex. Aquilo lá eu achei ridículo. Cara, eu vou Uma tirar isso coisa do é você caminho fazer já. que nem o Nova, que você corta os Pokémon, mas você pode pegar nos outros jogos. Outra coisa é você fazer assim que não coloca o Pokémon no jogo. Ó, Eu acho eu que vou tirar isso do caminho. Eu não me importaria com o corte da Dex. Porém, o que aconteceu foi que eles mentiram falando que iam melhorar as animações e por isso eles iam fazer o corte da Dex. Se esse fosse o caso, eu não me importaria. Tudo bem, vocês precisam fazer animações melhores? Pode tirar alguns Pokémon, eu sei, vocês precisam de mais tempo. Tem um anime, tem mangá, vocês precisam lançar o jogo a tempo pro merchandising. Eu entendo vocês cortarem um pouco de conteúdo pra focar em outro aspecto, sabe? Focar nas animações, legal. Vocês são um console mais poderoso, faz um jogo mais bonito. Mas não, no fim eles mentiram, eles só tiraram a Pokédex porque sim, O porque que mais os irrita Pokémon nesse quesito os é o Pokémon já fato deles tinham terem modelos em- tem a demo vazada do jogo, que vazou faz pouco tempo. Literalmente tem Pokémon que não entrou no jogo e que entrou e tava na demo. E não entrou nos Essa Pokémons. desculpa de trabalhar nas animações foi a maior palhaçada de tudo. Os O Pokémon Pokémon já já tava têm animado na modelo em demo e não HD. colocaram no jogo final. Por quê?
Os Pokémon já tem modelo em HD, todos eles têm modelo em HD. E dá pra ver claramente que é o mesmo modelo do A 3DS. mesma coisa. Os jogos usam os mesmos modelos, as mesmas animações do 3DS. O rival entre aspas, porque eu me recuso a considerar aquele moleque um rival. O rival usa as mesmas animações do HAL, Essa parte é porra. do Pokémon. Eu E percebi. o jogo é mais feio que um jogo de Wii. É isso. De verdade. O Sword and Shield foi a gota da água pra mim. O Sword and Shield foi a gota da água. Eu admito, eu brochei muito com Pokémon depois desse jogo. Eu fiquei muito triste com o Sword and Shield. Porque eu legitimamente acreditava que ele ia ser o melhor Pokémon. Quando eles falaram, a gente vai tentar fazer esse jogo ser o melhor que pode ser, eu falei, cara, esse vai ser o melhor Pokémon, isso vai ultrapassar o Heart Gold Soul Silver. Aí chega, os caras começam a contar mentiras. Tem a história do Crunch na Game Freak também, que eu acho um negócio nojento. Cara, eu não sei nem o que dizer. Eu fico muito triste com esse jogo. Aí a gente teve a opinião de um fã de Pokémon dando o seu merecido rage pro Sword and Shield. Mas o Malo, eu sei que tu gostou do Sword and Shield. Dá aí tua opinião. Então, antes de... Quer dizer, tudo até a Lola, do que eu acompanhei, eu realmente não cheguei a ver rumor, ver trailer de anúncio. Eu simplesmente ficava vendo, lançou um novo jogo de Pokémon, que legal, eu quero jogar. Quando chegou Galar, eu acompanhei cada rumor, teve dos iniciais, de onde seria a região. Eu vi, não ao vivo, mas quando lançou o primeiro trailer de Galar, e gostei de... Eu vi as coisas da expansão lá da DLC. Eu gostei da região porque eu acompanhei. É basicamente isso. Mas falando do jogo em si, eu gosto bastante da Dex. A Dex, ela não é das melhores, só que, sei lá, a quarta, quinta melhor. Eu gostei dela. Mas a região, ela... sei lá... Eu não gostei muito da região em si. Eu acho ela bonita, mas na hora do jogo não é tão legal. E tem outro problema. Eu passei a minha infância inteira querendo jogar um jogo de Pokémon na TV. E quando chegou Galar, eu simplesmente não achei graça em jogar na TV. Pra mim não mudou em nada. Aí eu fiquei triste. Cara, o problema do Pokémon Sword and Shield é que eles não são os jogos que a gente tava esperando. Eu admito, quando eles falaram, a gente tá fazendo um Pokémon pro Switch, eu logo pensei em algo escala Breath of the Wild e Super Mario Odyssey. Não, eu pensei que seria um mundo aberto. Eu pensei que você tá ligado o Pixelmon. Eu pensei que seria quase um Pixelmon, só que em turno. Sim, tipo isso. Eu não esperava que a gente fosse receber um jogo de 3DS em HD, sabe? Foi meio decepcionante. Cara, eu sempre tive em mente que isso poderia acontecer. Eu nunca esperei um Breath of the Wild, mas eu esperava mais do que o Sword and Shield. Com certeza, cara. Finalzinho de 2018, quando anunciaram Pokémon Let's Go Pikachu Rio. João, não tô ouvindo nada. A próxima geração não seria diferente daquilo ali, então eu bati no hype porque eu me decepcionei um monte com aquela mecânica de captura do cara, eu acho que foi uma mudança bem-vinda. Eu realmente acho a mecânica de captura do Pokémon Let's Go muito legal. Eu gosto. Tanto eu odeio. O que vocês... O Let's Go serviu mais pra, tipo, realmente apresentar, mostrar que eles estão com o pé direito no Switch, que eles sabem fazer, sabe? Eles tentaram ir com uma coisa mais simples. Porque, pô, não vai eu vou te falar, fale o que quiser do Let's Go. Fale o que quiser do Let's Go, mas eles são jogos com muito mais carinho, muito eu diria até que mais bonitos que o Pokémon Sword and Shield. Dependendo do ponto de vista, eu concordo, mas tem a casa de casa. Você comparar um jogo que tem 8 horas, 10 horas de duração com um jogo do tamanho do Sword and Shield, que é bem maior e demanda... Sim, eu estou comparando, porque o Pokémon até agora Let's pouco Go... não podia comparar, e agora pode comparar. Sim, porque cara, o Pokémon Let's Go é um jogo da nova geração, pelo amor de Deus, o Pokémon Let's Go é um... Eu não acho que você pode comparar Pokémon Red e Green, isso aí é outro caso, o Let's Go é outra história. Alguém sumiu? Tá todo mundo aí?
Todo mundo. Tá aqui. Tá Ah, tudo tá. aqui. Não é que deu um fim abrupto aqui, eu fiquei na dúvida. Eu queria Então, saber, pra gente fechar o papo sobre a região de Galar, apesar de ter essa relação de ódio e ódio, qual a opinião de vocês na Wild Area? Eu acho que quem jogou foi mesmo o João e o Malo, mas assim, no geral também. O que vocês acham do conceito e tudo mais? Porque eu vejo a Wild Area como o caminho para o Pokémon seguir, entendeu? A Game Freak aprender a programar melhorzinho, fazer uma Wild Area que rode melhor no Switch. A gente sabe que roda, porque tem jogo muito maior que aquilo no Switch, né? E eu acho que ali é um conceito muito bacana de desenvolver, do Pokémon ser um jogo mais aberto, com uma estrutura de MMORPG, de tu encontrar um Pokémon muito forte, que tu não consegue batalhar no início, mas depois tu volta lá e tu consegue bem na vibe de um Xenoblade da vida mesmo. Enfim, o que vocês acham? É bom, mas poderia ser muito melhor. Por exemplo, por que não interliga todas as cidades de uma vez se fosse pra fazer um lugar aberto? Sim. Sabe interligar a cidade? Tipo, nem era tão grande do lado também, sei lá, do Great Plateau de Zelda, por exemplo. E deixa a câmera livre no jogo todo, todas as cidades, acho que dá. Isso daí eles corrigiram na DLC, onde não é aberto. Aham. Você pode quiser pra... Aquela DLC. As Eu Wild posso- Area são o mais próximo que o Pokémon Sword and Shield chegou de ser um jogo 3D real, É. mas é tão vazio e sem graça que é patético. corrigir esse erro. As DLCs fizeram um bom trabalho, eu admito. As DLCs fizeram um trabalho muito bom. Vocês são boas. A qualidade da Crown of Tundra, eu estou feliz, porque Crown of Tundra foi incrível pra mim. Foi tipo, eles pegaram uma mecânica muito legal. Eu achei a negócio de. Como é que é o nome dessa batalha lá? Dynamic Adventure. Eu achei incrível aquele negócio. Eu não gosto de Dynamic no geral, mas naquele negócio foi legal. E a história, teve um pouco mais de história com o negócio do Calyrex, no Blaster Spectre. Eu achei que foi uma coisa um pouco mais legal e por isso eu gostei muito da DLC. É, assim, eu gostei de explorar o Wild Area porque tinha todo tipo de Pokémon lá. É muito mais legal tu estar andando e ver os Pokémons andando num espaço grande, com uma variedade grande de Pokémon, do que tu ter a graminha, né? Que tu não sabe exatamente quais Pokémon vão estar lá e tu sabe... Claro, depois de passar um tempo tu sabe o padrão dos Pokémon e tal, mas a Wild Area funciona bem diferente nesse sentido. Só de ser uma área aberta com Pokémon já é divertido. A Game Freak tem isso assim na mão deles, então o resto para eles é muito fácil. Coloca mais colecionável, coloca mais missãozinha. Tem um minigame que é da corrida da bicicleta, que já era bacaninha, desenvolve mais isso, põe mais variedade. Enfim, eu acho que esse é o caminho pro jogo ficar um pouquinho mais divertido. Eu acho que vai ser que nem as outras mecânicas, vai ser abandonado no próximo jogo. Não, se for isso, meu amigo, tá Vai doido. ser isso. É a Pokémon Company, a Game Freak. Eu passo muito pano, mas elas fazem. Exemplo disso foi que eles cortaram as Mega pra tentar fazer as pessoas gostarem da Dynamax. E eu não gostei da Cara, a Dynamax. Dynamax é uma das mecânicas mais patéticas que eu já vi eles adicionarem nos jogos. Eu acho que desenvolve pior. Esse desenvolve pior. Mano, o Pokémon Mas- só fica grande. Alguns, tem outros que ficam... Não, isso aí é Não, Gigantamax. Isso aí é Gigantamax. É outra coisa. É. O Dynamax é patético. Por exemplo, Zemilve as pessoas falam que só um golpe por ataque, não. Tem um monte de Zemilve, são quase, tem que ver ali a lista, mas são quase 200, porque ataque de status eles não são que nem o Gigantamax, que dá tipo, sei lá, Max Guard, você defende seu Pokémon. Cada golpe de status tem seu efeito, por exemplo, Z-Splash, boosta todos os seus ataques, todos os seus status. Z-Parting Shot, que é o golpe que te tira de campo. Você sai de campo e o Pokémon que entra ganha vida. Eles tentaram fazer alguma coisa com os Removes. Enquanto as Dynamax é só 18 golpes e mais um pra cada Gigantamax. E às vezes esse Gigantamax não vale a pena porque você tira o status do golpe do elemento. Ah, cara, eu acho que não tem desculpa pro Sword and Shield ser como ele é. Eu acho que. O Sword and Shield, querendo ou não, é uma decepção, né? Se a gente olhar Eu no acho ponto esse de jogo vista muito geral. patético. É um jogo simplesmente patético. Mas olha, quando tu jogar, eu acho que tu vai aumentar um pouquinho a tua percepção dele. Não, Vai ver cara, que ele tipo, é eu tão sei ruim que o assim. Sword and Shield não é um jogo ruim. Eu sei que ainda é Pokémon e a fórmula de Pokémon funciona e é bom. Mas eu acho um jogo muito decepcionante, muito patético. O meu hype com ele tava lá em cima e foi destruído quando começou as mentiras e, sabe? Tô ligado. Mesmo com tudo isso, ele consegue ser meu terceiro jogo favorito pelo Switch e só perdendo pra Breath of the Wild e Odyssey. Aí e eu fico muito acho triste que esse jogo tá vendendo bem. Porque ele só mas falou isso pra era, Game Freak. era Não, tipo, impossível, eu sei, era impossível. Eu sei, é vender. previsível, eu sei, é previsível, mas isso só tá mandando uma mensagem pra Game Freak falando, ó,
Você pode fazer o que você quiser, você pode lançar um jogo de bosta, que se tiver Pokémon no nome vai vender. Mas olha, deixa eu falar um negócio. Assim, não é normal um jogo de Pokémon estar embaixo de um jogo de Zelda e Mario. Pokémon Sword and Shield tá vendendo muito bem, mas podia ter vendido muito mais, era pra ser de longe o mais vendido da franquia, entendeu? Eu acho que, obviamente, eles venderam muito bem, mas se eles não se ligarem, se eles cometerem um vacilo do mesmo tamanho no próximo jogo, vai começar a refletir em vendas. Não que não vai vender nada, mas digamos assim, eu acho que o Sword and Shield está em 19 milhões. Aí o próximo cairia já para uns 12 milhões, 10 milhões, entendeu? E isso é uma coisa que a longo prazo pode ser um problema se a Game Freak não se ligar. E eu acho que eles vão se ligar, porque Olha, eu acho apesar que dos pesares, eles cuidam dessa série com cuidado. Eu acho que eles já estão melhorando, porque se você olhar primeiro a DLC, Crown Tundra é incrível, é o que o jogo tiver sido. Se Cara, Crown, essa DLC foi feita por outro diretor, por favor. Toma, tudo bem, mas ela é incrível. E também... Sim, ela é boa, eu não vou negar, mas ela não foi feita pelo mesmo diretor do Sword and Shield. A DLC foi feita por outra pessoa. São outras pessoas no cargo. E então, se você olhar também, eles aumentaram agora, eles contrataram 2 vezes desde que saiu o Sword and Shield. Eles contrataram mais gente. E porque o time da Game Freak, querendo ou não, é uma coisa pequena. E eles têm muito pouco tempo por causa dos É pequena porque eles querem, é pequena porque eles são burros no é contrato. verdade. Ele mesmo já falou que não quer, o Junichi Masuda falou que é pequeno porque eles querem, né? Cara, Pokémon era pra ser uma potência. Pokémon é uma potência, mas não em qualidade, mas. Sim, entendi. Não, é isso que é a questão. Agora eles estão no prédio da Nintendo também. No prédio da Nintendo, agora eles têm ligação direta com a própria Nintendo. E eu acho que a Nintendo viu que as pessoas estão reclamando, porque você pode falar o que quiser da Nintendo, mas ela escuta os fãs. Podemos olhar isso, por exemplo, com o Sakurai em Super Smash Bros. Não, o Sakurai é outra coisa. O Sakurai é outra coisa. Bem, mas a Nintendo escuta. A Nintendo tá escutando cada vez O Sakurai mais. não é a Nintendo. O Sakurai trabalha na Sora, que é a Tá, empresa mas as dele. pessoas estavam pedindo, por exemplo, o Mario no formato do 64 Sunshine. Ela foi lá e fez. Ela tava pedindo uma revolução em Zelda. Então tem mundo aberto de verdade. Foi lá e fez. Não, a Nintendo ela escuta, mas ela não só se baseia no que ela escuta escuta. às Ela vezes. escuta e coloca. Ela escuta e coloca a opinião dela. E se ela achar que o que ela pensa é mais importante do que o que você tá falando, ela coloca o dela. Mas ela escuta. Cara, se Mas tá esses bem, rumores do Pokémon New Super Mario Bros 3 forem reais, ela não escuta. Isso Ela não é, isso só não vai é. provar que ela não escuta os fãs. Só vai provar que ela não escuta os fãs, por favor, né? Bora, chega de falar de Nintendo, é Pokémon, bora. Sim, é Pokémon. Aí é. Ela tanto no prédio da Nintendo é mais chance do jogo ser bom, porque lá tem atuação direta de outras empresas que também estão lá dentro e que podem ajudar nisso. É, assim, Sim. uma coisa que você deve perceber é que o João gosta muito de se enganar. Então acho Eu que sei, tudo eu gosto começa. Mano, pra mim, tudo que o João tá falando é ladainha, ele só tá se iludindo. Não, bora ver. Depois a gente faz um podcast pós esse aqui, quando tiver o próximo Pokémon anunciado, né? E aí a gente vê o que aconteceu. Mas Dia por 25 enquanto. de fevereiro, provavelmente vai Mano, ter eu quero muito Ó, o estar João se errado. iludindo. Eu quero é muito estar errado, mas Pokémon morreu. Padrão que seja nessa data. Não, Meu acho difícil. Não, O cara mandando Pokémon morreu. E com essa eu finalizo o podcast. Deixa eu explicar. A deixa gente eu faz fazer um podcast de 2 horas falando de todos os jogos e Pokémon morreu. Vamos tirar essa frasinha do contexto e postar no Twitter e eu vou ser cancelado, fica vendo. Pokémon morreu, Geno. Pokémon Galera, morreu. eu acho que por aqui dá pra gente terminar. Eu vou deixar aqui no link desse vídeo o arroba de todo mundo aqui. Se vocês são loucos e gostaram de alguém daqui, é só buscar lá no Twitter e pesquisar. E aí vocês vão conhecer melhor o que cada um fala na sua conta, tá ok? Mas, por enquanto, eu acho que a gente falou bastante, falamos de todas as gerações. Acho que deve dar 1 hora de conversa, mais ou menos, esse podcast. Então, obrigado se você ouviu até aqui, de verdade. Se você gostou, divulga, não sei, comenta. Que a gente vai responder também, a gente vai ficar de olho. E é isso, galera. Acho que todo mundo falou o que tinha que falar, reclamou o que tinha que reclamar. E é por isso que Pokémon é uma série tão grande, porque até pra falar mal da Ibope. Né? Então é isso, galera. Tchau. Mas a gente só falou mal de um jogo. Não, o melhor Deem tchau que todos do vocês aí. cast foi eu e Tchau. Até mais.